Então, boa noite, pessoal. Então, aqui a gente vai dar sequência no curso de JavaScript para Web, tá? Então, a gente viu na aula passada, eu acredito até alterando. Então, a gente viu manipulando o DOM, né? A gente viu como adicionar elementos via JavaScript, alterar elementos, tá? E aí, eu acho que a gente parou aqui no 5, tá? Então, a gente vai começar aqui no 5, tá? Que é o de eventos. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui... Vamos ver esse code. Tentar colocar lado a lado aqui, ó. Vou colocar aqui o 5. Vou dar um live server aqui. Live server. Aí que eu vou ter que fazer de novo. Live server. Cadê o start aqui? Peraí que tá carregando. Já aparece aí. Então, primeiro, antes da gente olhar o código, vamos ver o que está acontecendo. Então, eu executei aqui esse código, tá? HTML, tem um pouco de estilo, mas o estilo não interessa pra gente. E o que acontece é que a hora que eu clico aqui, ele fica incrementando um input que eu tenho, tá bom? Simples assim. Então, a gente fez um código JavaScript, de forma que eu consigo capturar uma variável, e cada vez que eu clico aqui, ele incrementa essa variável e vai embora fazendo isso, tá bom? E aí, vamos ver, como que eu fiz esse código? Então, primeiro, eu tenho um HTML, né? E aí, nesse HTML, eu tenho um input. Esse input, ele começou com 0, ele é do tipo number, né? E aí, eu tenho um botão aqui, tá? Então, primeiro, esse botão, a gente fez um ID nele, e aí eu consigo, a gente viu, né, no vídeo passado, na aula passada, que a gente consegue pegar elementos da tela usando o seletor, né, o Query Selector. E aí aqui eu coloquei um hashtag btncontar. Então, isso aqui eu estou falando, ó, pega o elemento, o hashtag é do ID, né, do ID btncontar. Então, ó, quem tem o ID btncontar é o button. Então, esse aqui ele pegou o botão, tá? Tanto é que se a gente pegar isso aqui, né, se eu apertar aqui no inspect aqui, se eu colar esse código aqui, ó, vou limpar a tela aqui, se eu fizer isso aqui, document, que é query selector, e pôr esse ID, ele pega o button, tá vendo? Então, esse btn é o elemento HTML referente ao botão. E aí, o que que eu faço? Eu adiciono um listener. Então, esse exemplo aqui, o index 5, né, desse repositório, que vai estar a descrição o endereço desse repositório vai estar nesse vídeo aqui, eu adicionei um listener, né? Então, um ouvinte de eventos. E aí eu estou associando esse ouvinte com o evento clique. Então, eu estou falando, olha, se alguém clicar nesse botão, chama essa função. E essa função é vai contador. E aí tem aqui, ó, tem a função vai contador. O que que essa função vai contador faz? Primeiro, ela tem um query selector pegando esse input. Ah, mas o que que é esse input? Eu não sei. A gente pode usar aqui também. Copia essa linha, vem aqui. Ele pega esse input, né? E aí, quando eu pego esse input, eu posso pegar e fazer um ponto value nele. E aí eu consigo pegar o valor. Então, ó, note que eu peguei o 23, tá bom? Então, essa linha, a linha 66 aqui, ela pega esse valor. Só que ela pega esse valor e note que é uma string, né? Tanto é que se eu pegar aqui e fizer isso aqui, ó, type of, você vai ver que isso aqui é uma string, né? Então, ele pega essa string, que isso aqui é o value, é uma string, e ele converte, né? Ele faz um cast aqui, ele converte isso para inteiro. Um parse int, né? Se a gente pegar isso aqui e fazer aqui um parse int, você vai ver que, ó, quando eu faço só ponto .value, ele retorna uma string. E quando eu faço parse int, ele converte para realmente um número, né? Tanto é que se eu fizer aqui um type of disso aqui, você vai ver que agora sim é number. Então agora esse valor aqui virou um número.
E aí o número eu posso fazer um valor mais igual a 1. Então ele vai pegar aquele valor, o número 23, e vai somar mais 1, vai virar 24, tá? E aí aqui eu pego o elemento HTML, né, que é esse EL valor, e eu pego o valor dele, que é o value, né, esse valor aqui, e volto para a variável que eu incrementei, tá? Então, essa função, ele pega o valor do elemento HTML, soma 1 e devolve esse valor lá para o elemento HTML da página, tá? Mas, beleza, eu acho que essa função aqui está tranquilo, né? A semana passada meio que a gente trabalhou um pouco nisso, pegar elementos, substituir o elemento lá de novo. Mas o que eu queria mostrar nesse exemplo, o exemplo index 05, é essa parte aqui, tá? Então, basicamente, eu peguei um elemento na tela e falei, olha, eu quero cadastrar um ouvinte, tá? E o ouvinte do clique chama essa função. Um ponto de atenção aqui é que quando você associa uma função, né, você não pode pôr os parênteses aqui, tá? Senão isso aqui vai chamar a função, e não é isso que a gente quer. Né? A gente quer que a função seja chamada somente quando o clique, né, quando tiver o clique aqui. Então, eu passo só o nome da função, eu não passo a chamada da função, tá? Então, esse aqui é um ponto de atenção. Então, é isso, tá? Esse exemplo, basicamente, é isso. Eu criei um listener, esse listener, né, esse add event listener, nesse botão, ele chama aquela função, tá? E essa função eu posso colocar o que eu quiser. Eu poderia colocar um console.log aqui, sabe? Console.log. E aí você vai ver que toda vez que eu clicar, ele vai fazer esse console.log aqui. Tá vendo? Tá fazendo esse console.log. Tá bom? Beleza? Vocês entenderam esse exemplo 05 aí? Sim. Certo, ok. Maravilha. Então, vou dar um stop aqui. E vamos para o próximo. Stop Live Server. Parei aqui. Agora vamos ver. Agora a gente tem aqui um exemplo 6, tá bom? O exemplo 6, vamos ver o que é o exemplo 6. Eu vou dar um live server aqui de novo. Live server. Open with live server. Deixa ele rodar aqui. Callback. Callback. Tá bom. O exemplo 6, ó, tá aqui no index 6. Eu tô achando que esse aqui não tem nada visual. Eu acho que é só pegar aqui o index 6, tá bom? Aí esse aqui... tá bom. Esse aqui eu acho que a grande sacada dele é a gente olhar aqui o console.log, tá bom? Roger, Então, vou limpar aqui. eu abri o 5. Roger, Pode falar. eu abri o 5 aqui para que só tenha o CSS. É assim mesmo? Acho que Abre não. aí. Eventos, né? Ó, beleza. É que o 5... Não é esse que viu agora há pouco? Sim. Tá aí, Tá ó. em cima. Tá. Tá embaixo, na verdade, né? Não, peraí. Tá Tá embaixo. embaixo. É que eu tô acostumado com duas abas, né? CSS ou HTML. Por isso que eu fiz confusão. Tá certo. Beleza. Então, ó, vamos tentar entender esse código aqui. Eu fiz uma função soma, onde eu passo N1 e N2. Tá? Aí aqui, quer ver? Peraí, deixa eu ver como que eu posso... Eu vou voltar um código aqui. É. Então, olha só. Primeiro eu vou tirar o callback daqui. Vamos fazer só assim, ó. Assim. Eu vou pôr o console.log aqui.
olha, eu fiz duas funções, uma que é soma, outra é multiplica, só que quando eu faço a conta, né, aqui faz a conta, aqui faz a conta, a operação, e logo depois eu faço um console.log, tá? Mas agora vamos pensar que o console.log, eu queria fazer um console.log mais bonitinho, né? Sei lá, queria fazer assim, ó. Ah, aqui eu coloco um caractere aqui. Daí aqui também, tá? E aí eu tenho aqui uma impressão mais bonita. Daí o fato é, poxa, imagine que isso aqui fosse mais complicado. Poxa, aqui esse imprimir, ele faz um console.log, ele faz algo assim, ele põe mais caracteres aqui. Daí aqui eu tenho que repetir isso aqui, tá? Então, olha lá. Então, ele imprimiu uma linha, depois ele pôs aqui, ó, o resultado, aqui também. Então, pensa que isso aqui é uma lógica de impressão. E essa lógica de impressão, ela pode ficando mais complexa. Aí eu estou repetindo esse código. Eu estou repetindo aqui e estou repetindo aqui, né? Isso aqui é depois que eu fiz a operação que eu faço isso. Então, qual que é o meu plano? Meu plano é, poxa, esse código eu não queria deixar. E eu estou misturando a lógica da matemática aqui, a lógica de negócio, com uma lógica de impressão. Então, isso não está legal. Não queria fazer isso. Eu queria tirar isso aqui daqui e eu queria pôr isso aqui num método de imprimir, tá? Que é o exibir aqui. Então, isso aqui eu queria estar aqui. Tá? Esse código eu queria que fosse separado. E eu não queria ter esse código nem aqui e nem aqui, né? Então, agora, se eu somo isso aqui, eu chamei o soma, ele fez a soma, chamei o multiplicar, e ele fez o multiplicar, mas aqui agora não imprimiu mais nada, né? Então, aí eu teria que fazer assim, eu teria que falar que isso aqui é o valor 1, daí esse aqui eu faço que esse aqui é o valor 2, e agora aqui eu chamo aqui o exib, e aí aqui eu passo o valor 1, e aqui eu faço o exib e passo o valor 2. E aí eu consegui o mesmo resultado, né? Beleza, né? Aqui eu acho que tá tranquilo, é coisas que a gente já viu no JavaScript, mas agora vem o callback. Então, o que é o callback? Né? O callback eu quero passar uma função e eu quero que essa função seja executada, né? Então, é executada depois de alguma coisa. Então, como que a gente pode fazer isso? Isso aqui é uma forma bem flexível, tá bom? Eu posso fazer assim. Eu passo aqui o callback aqui, ó. Callback. Eu estou passando um callback. Tá? O callback, esse aqui é um parâmetro. Ele pode ser qualquer coisa, tá? Note que se eu quiser aqui vir aqui passar uma string e falar que é marco, aqui eu passo, tá? E aí vai dar certo, ó. Eu vou rodar, não mudou nada. Então, eu passei um callback. Acontece que esse callback aqui, que é esse terceiro parâmetro, eu não fiz nada com ele. Tanto é que meu editor tá falando, tá vendo que ele tá uma cor um pouquinho mais clara? Ele tá falando, ó, você tem um terceiro parâmetro, você não fez nada. Então, o que que eu quero fazer? Aí que vem a ideia de callback no JavaScript, tá? Callback é uma coisa bem dessa linguagem do JavaScript, tá? Você pega uma linguagem como Python, por exemplo, não é tão forte o uso de callback como aqui no JavaScript. Então, eu vou pegar e vou fazer aqui, ó, callback. Só que aí eu vou executar o callback. Eu digo mais ainda, eu vou chamar o callback e eu vou passar o resultado como parâmetro para esse callback. Olha que doideira. Você fala, caramba, o que aconteceu aqui? Eu passei um terceiro parâmetro, e esse terceiro parâmetro, eu estou chamando ele como função. Então, isso aqui não pode ser uma string mais, né? Isso aqui vai ter que ser uma função, que eu vou passar como parâmetro. E para essa função, eu passo o resultado dessa expressão que eu executei na linha de cima, tá? E aí, talvez eu nem preciso mais retornar isso aqui. Se eu quiser, eu acho que eu posso continuar retornando, mas a ideia é que, se eu quiser, eu nem preciso retornar mais o resultado, tá bom? E aí, aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou passar um callback aqui, tá? E esse callback, note que é um nome de um parâmetro, de um argumento dessa função, tá bom? Então, se eu quiser, eu posso chamar de callback, mas se eu quiser, eu posso chamar de uma abreviação aqui, CB, callback. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer um CB aqui, tá? E vou passar por parâmetro o resultado.
Só que agora, note que esse marco que eu passei aqui, tá? E agora eu não vou exibir mais aqui, nem aqui. Note que esse marco, que eu passei uma string, se eu executar isso aqui, vai dar erro agora. Porque olha só, eu passei uma string, aí a hora que ele tentou executar o callback na linha, aqui ele está executando isso aqui na linha 3, então a hora que ele tentou executar a string marco, deu erro. Ele falou, olha, eu não sei executar isso aqui, porque isso aqui não é uma função, né? O marco não é uma função. Então, quer dizer que ele está esperando uma função aqui. E como que eu faço isso? Eu faço uma função aqui, eu pego aqui, faço function e declaro uma função. Tá? Só que acontece que essa função, ela vai receber um parâmetro, que vai ser um valor. Agora aqui eu posso pegar e fazer assim, ó, console.log valor. Agora vamos tentar entender o que vai acontecer aqui. Vocês querem executar isso aqui para ver o que vai acontecer primeiro? Tá? Eu vou até comentar aqui eu vou comentar aqui o multiplique e olha só o que aconteceu. Ele imprimiu 42. Então, olha só, eu chamei soma, 4 mais 2, e eu passei o terceiro parâmetro, uma função, e essa função eu estou falando, olha, eu quero que essa função, ela imprima o valor. Então, ele passou essa função aqui, que é uma função anônima, que eu não dei nome para ela, como terceiro parâmetro para a função soma. E aí ele executou o soma e depois ele chamou essa função. Então, nesse momento, na linha 3, é onde que ele vai executar essa função. Então, isso aqui é uma doideira do JavaScript, que eu acho muito legal, tá? E é algo que a gente chama de callback. E aí eu estou falando, ó, imprime aí JavaScript, né? Porque, né, imprime não, né? Eu passei, ó, tá aí JavaScript. Uma função como parâmetro da função soma. Então, eu passei uma função por parâmetro para uma outra função. E aí, note que eu posso fazer o que eu quiser aqui, tá bom? Eu quero imprimir 3 vezes o valor. Imprimiu 3 vezes, porque eu fiz 3 consoles.log aqui, tá bom? E aí eu posso pôr aqui, ó, esse aqui é o 1. Tá? Então, você vê que ele executou essas 3 linhas, tá? Mas agora eu posso fazer outra coisa aqui, tá? Então, note que aqui agora eu não preciso nem esse valor 1 aqui mais. Eu já chamo soma direto aqui, tá? Agora eu posso... Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma função. Tudo isso aqui que eu coloquei aqui é o terceiro parâmetro dessa função, tá? Mas, se eu quiser, eu posso tirar isso aqui e simplesmente... Quer ver, Marco? Eu só vou passar isso aqui e eu já passo para você. Só que perceba que eu posso simplesmente passar o exib aqui. Então, agora eu estou passando a função soma, onde eu passo 4, 2, e eu passo uma assinatura de uma função, que é a função exib. E agora a função exib vai... Olha lá. Então, essa é a doideira do callback, tá? Então, diga aí, Marco. Não, então, tudo isso aconteceu porque você colocou o callback lá na linha 1. Tudo isso aconteceu porque eu coloquei um terceiro argumento na linha 1 e porque eu chamei esse argumento na linha 3, tá? É a combinação de um argumento, né, de um parâmetro aqui, com a chamada de função. Se eu tirar essa linha aqui, nada acontece, olha. Se eu comentar aqui... Aí, ó, ele executou a soma e não fez nada com essa soma, tá? Então, só funcionou porque eu passei o callback aqui. E você falou que ali onde você colocou o callback pode ser outro nome? É isso? Não, o que eu estou falando é... Esse argumento N1, eu não posso chamar ele do que eu quiser? Se eu quiser chamar ele aqui de valor 1, eu posso, certo? Não, o N1 sim, eu estou falando no caso do callback. Na hora você trocou então, para Marco lá. Então, o que eu estou falando é que quando você cria uma função, os parâmetros da função, você põe o nome que você quiser. Aqui eu chamei de valor 1, eu tinha chamado de N1, né? Se eu quiser chamar de N1 ou valor 1, tanto faz. E o terceiro parâmetro, eu chamei de callback,
porque é o nome que a gente dá para esse tipo de declaração. Mas o nome da função você põe o que você quiser. Tanto é que aqui eu coloquei callback e aqui eu chamei de CB. E agora note que eu posso pegar esse multiplica aqui e passo aqui o exhib também. Então agora virou uma programação funcional aqui, onde eu passei um soma e passei por parâmetro uma outra função, tá? E o multiplica eu também passei a função exhib. E aí, a hora que eu chamo isso, olha lá, ele chamou o exhib, ele fez o callback aqui e fez o callback aqui. Foi isso que aconteceu. Não, entendi. Aí, então, minha pergunta é, vocês entenderam o que aconteceu até aqui? Entendendo. Eu entendi. Entendi. Tá, então isso é um negócio muito legal do JavaScript, tá? Isso aqui é muito usado principalmente quando a gente faz chamadas de API, tá? A gente tem que ter um callback, principalmente porque a execução de um callback, de uma chamada à API que faz I/O, né? Ela faz uma operação de disco ou uma operação de rede, ela demora, né? Então, o JavaScript ele executa isso aqui e se isso aqui demorar, essa chamada, essa operação, ele já executa a linha de baixo, né? Diferente de algumas linguagens, como o Python. Ele só vai para a linha de baixo, para a linha 17, a hora que essa função terminar de executar. E o JavaScript não é assim. O JavaScript ele executa isso aqui e já vai para a linha de baixo, mesmo que esse aqui não tenha tido uma resposta, tá bom? Legal, tudo bem até aqui? Tudo certo. Vocês perceberam que aqui eu fiz um console.log, mas imagine que aqui eu quero trocar. Eu quero, sei lá, fazer outra coisa com isso aqui. Por exemplo, imprimir na tela. Lembra que a gente viu na linha passada? Que eu posso fazer, que eu vou comentar isso aqui. E vou fazer aqui um document.write. E agora eu vou pôr aqui fazer assim. E aí, a hora que eu executo, olha só o que aconteceu. Tá vendo a doideira disso? Eu troquei a implementação do exhib, onde eu não quero imprimir mais no console, eu quero imprimir na tela. E ó, ele imprimiu na tela. E eu não mudei nada aqui. Eu só mudei a função exhib. Então, tá vendo onde que eu consigo chegar com isso? Tá? Beleza, então esse é o primeiro passo aqui para entender o callback. Né? Você tem que entender, opa, eu passei... Antes eu passava primitivos como parâmetro para uma função. Passava string, eu passava número. E agora eu estou passando função para função. Então isso é o callback. Eu estou passando função para função. Beleza? Então agora eu vou dar um... E pode sempre reaproveitar essa função exhib, né? Para outras funções que for fazendo, né? Pode sim. Então agora eu vou abrir outro arquivo aqui. Agora vai ser o index07, tá? Vamos ver o que é isso aqui. O que eu quis dizer aqui. E agora aqui também. Deixa eu fechar isso. Close orders. E eu vou abrir meu index 07. Abrir meu... Vamos ver o que eu quis fazer aqui. Então vou tentar relembrar aqui o que eu estava tentando fazer aqui. Vamos ver. Eu vou executar aqui agora o index 07, tá? Peraí que fiz errado. Stop. Aqui. Live server. Open with live server. Aí. Então, olha. Tem uma execução aí, tá bom? Então, vamos ver. Aqui eu coloquei 3 títulos, onde eu coloquei passo 1, passo 2 e passo 3, tá? Aí aqui no index, no JavaScript, eu pego esses negócios, eu dei um tempo, eu falei, olha, o passo 1 tem 2, o passo 2 segundos, o passo 2 tem 3 segundos e o passo 3 tem 1 segundo.
E aí eu usei o mesmo esquema do callback aqui, eu fiz soma, multiplica e divide. E note que no callback, eu faço um timeout. O timeout é como se fosse um sleep. Eu falo, ó, dorme aí. E depois que eu dormir, o tempo que eu passei por parâmetro aqui, ó, o tempo 1, 2 e 3, depois que eu dormir X segundos aqui, né, 2 ou 3 ou 1 segundos, aí eu executo o callback, tá? E aí vamos ver como que eu fiz a chamada aqui. Ah, não era isso que eu queria fazer. Peraí, vamos comentar isso aqui. E vamos fazer assim primeiro. Então, olha o que eu estou fazendo. Ó, vou executar de novo. Olha o que acontece. Ele executa. Bom, preste atenção nesses números aqui, ó. O passo 1, ele vai dormir por 2 segundos e vai executar o passo 1. Ele vai dormir. O passo 1, ele vai dormir 2. O passo 2, ele dorme 3. E o passo 3, ele dorme 1 segundo. Então, o primeiro que vai aparecer aqui vai ser o passo 3. Depois vai ser o passo 1. E por último vai ser o passo 2. Quer ver? Passo 3, 2. Passo 3, 1 e 2. Vocês viram que aconteceu isso? 3, 1, 2. Certo? Mas por que aconteceu isso? Porque o JavaScript executa tudo isso aqui em paralelo. Lembra que eu falei para vocês que ele executa o soma. Antes do soma terminar de executar, ele já executa a linha 2 e depois a 3 aqui. A linha 62, depois 63, depois 64. Tá? É isso que está acontecendo. Mas eu não queria que fizesse isso. Eu queria que executasse o passo 1, só depois que o passo 1 acabar, eu queria que executasse o passo 2. Só depois que o passo 2 terminar, eu executo o passo 3. Para eu conseguir fazer esse efeito, aí vem o poder do callback. Então, olha só o que eu tenho que fazer aqui. Eu vou, para conseguir atingir esse objetivo de... Né, primeiro, deixa eu perguntar para vocês. Tá claro o que eu estou tentando fazer? Pensa o seguinte, eu executei esse aqui, o JavaScript, como ele é assíncrono, ele executa esse aqui, já executa esse aqui e executa isso aqui. Ele está executando tudo em paralelo, né? Ele executou esse aqui, já vem executando esse aqui, já vem executando isso aqui. Como aqui dentro... Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Mas essa função exibe, a função exibe em si, ela só está... Né, a função exibe nada mais é do que simplesmente imprimir na tela aqui em vermelho e pôr essa mãozinha, tá bom? Ó, tá vendo? Essa função exibe faz isso. Ela pega a cor, pinta de vermelho e põe uma mãozinha na frente, tá? Só que essa função exibe, ela só é executada depois que ela dorme um pouco. Tá vendo? Aqui eu faço o set timeout. Esse set timeout que está fazendo dormir. Só que tá tudo isso em paralelo. Você só vê aqui uma sequência um depois do outro, porque o dormir de cada um é diferente. Tá? A função 1 ela dorme 2 segundos, a 2 ela dorme 3 e a 3 ela dorme 1. Tá? Vamos executar mais uma vez. Ó, tudo está executando em paralelo. Mas agora eu falo para vocês, eu não quero que isso execute em paralelo, eu quero que execute sequencial, ou seja, eu quero que isso aqui execute depois de 2 segundos, depois desses 2 segundos, ele vem para o passo 2, que vai dormir por 3 segundos e só depois que ele vai pintar, e depois desses 3 segundos, ele dorme de novo, né, 1 segundo, e aí sim executa o passo 3, tá? Então, daí não vai ter esse negócio tudo em paralelo aqui, ó, que ficou 3, 1, 2. Então, como que eu faço para chegar nesse nível? Aí eu vou usar o esquema de callback. Então, como que eu faço isso em callback? Então, eu não quero mais
chamar o exhib aqui de callback? Eu quero criar uma função aqui. Eu crio uma function aqui, tá? Aí essa função, vamos ver aqui. Só que acontece que esse aqui, ele recebe o callback aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui, o callback. Ele executa o call, ele dá um timeout, chama o callback. Legal. E aí, para o callback, ele passa dois parâmetros, tá vendo? Ele passa o resultado como parâmetro e ele passa qual que é o passo que ele está. Então, note que o callback aqui, ele tem dois parâmetros. Então, por isso, eu venho aqui e crio dois parâmetros. Então, eu vou pôr aqui, ó, parâmetro 1, parâmetro 2, tá? E aí, eu vou fazer a implementação dessa função. Aí, na implementação dessa função, aí sim eu vou chamar o exhib. Que aí, o exhib, eu vou passar aqui o P1 e o P2, tá? Aí, depois que eu fizer isso, aí sim eu quero fazer o multiplica, tá? Daí eu ponho o multiplica. Só que daí o multiplica, eu também quero fazer isso. Eu quero criar outra função aqui, function, onde eu passo P1.P2, tá? E aí eu faço a implementação desse P2. E aí eu faço, de novo, eu faço o exhib aqui. E aí eu faço P1 e o P2. Aí sim eu estou falando que, ó, chama a função exhib. E só depois disso, então eu estou falando, ó, faz o soma. Só depois que o soma acabar, você faz o exhib. Só depois que o exhib acabar, eu faço o multiplica. Depois que o multiplica acabar, eu faço o exhib de novo, tá? E aí, por último, eu faço o divide, tá? E aqui no divide eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar um callback aqui, tá? Que é o function P1,P2. E a implementação dele. Eu quero que faça o exhib de novo. Então, qual que é a minha intenção com esse código? Eu estou falando, antes eu tinha tudo isso em paralelo, paralelo. Então, o soma, multiplica e divide estava executando em paralelo. Os três saem ao mesmo tempo, né? Saem três execuções de funções praticamente em paralelo. Agora não. Eu falo, não, eu quero que isso seja executado em sequência. Eu quero soma, multiplica, divide de forma sequencial. Vou salvar isso aqui. E olha lá, passo 1, passo 2, passo 3. Agora você viu que está sequencial? Olha os tempos aqui, eu vou dar um atualizar aqui, vou dar um Ctrl R para atualizar. Você vai ver que ele vai ficar 1, 2, depois 1, 2, 3, depois 1. 1, 2, 1, 2, 3, 1. Então ele fez sequencial. Então essa é a forma, eu usei o mecanismo de callback do JavaScript para conseguir atingir o sequencial, porque o JavaScript não é sequencial, ele é tudo em paralelo, né? Ele vai aqui, isso é de forma assíncrona, né? Para eu tornar isso síncrono, paralelo, eu tenho que fazer uso de callback. Então, primeiro, né? Depois, se vocês quiserem, vocês assistem de novo aquela primeira parte do vídeo, onde eu explico só o callback. Agora vem aqui um callback de forma sequencial, tá bom? Num primeiro momento, isso aqui é doideira, tá? Não sei qual é a impressão de vocês, tá? Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu falei, que doideira. Não entendi nada. E isso demorou um tempo. Também tô com essa mesma percepção. Então, a primeira vez eu falei, doideira, não entendi, deixa eu ir dormir, deixa eu fazer outra coisa. Outro dia eu vou tentar voltar nisso aqui, tá? Então, essa foi a minha primeira impressão. Então, se você teve essa mesma impressão, não se assuste, tá? Fala aí, Marco. É, bem maluco isso aí mesmo. Não, mas eu pensei que era assim, ó. O passo primeiro 2, voltava para 1 e foi para 3. Mas pelo que eu vi foi 1, 2, 3, né? É porque ele colocou dentro de uma dentro de uma função. Então, cada um dentro de uma função. Aí seguiu essa sequência. Mas os tempos são diferentes. Não, então, Marco, é que assim, a primeira vez eu chamei assim. A primeira vez eu passei a função exhib aqui. Não, eu sei. Então, mas no segundo caso que você colocou, os tempos diferentes não vão influenciar? Vai ser na sequência? Espera aí.
Ó, quando eu executei a primeira vez, estava assim, né? Só que isso aqui é tudo de forma assíncrona, né? E aí ele respeitou esses tempos aqui. 2, 3, 1. Né? Que é o que está fazendo aqui, ó. Tudo em paralelo, 2, 3, 1. Você poderia falar, Roger, mas se você quer um negócio que execute 2, depois 3 e depois 6, muda isso aqui para 2 com 3 para 5 e depois 5 com 1, 6. E você atinge esse objetivo, ó lá. 1, depois 1, 2, 3, depois 1. Aí eu consegui atingir o mesmo objetivo. Tá, mas aqui eu tô roubando, né? Eu mexi nos tempos, não era isso que eu quero. Aí eu não fiz sequencial, eu fiz tudo em paralelo, só que eu aumentei os tempos. Mas não era isso que eu queria fazer. O que eu quero fazer é que o passo 1, 2, 3 seja seguido de forma sequencial. E para eu atingir isso, aí eu não vou usar esse tipo de código aqui. Para atingir isso, eu preciso usar callback. E para eu usar callback no JavaScript é assim. E aí, fazendo esse tipo de código, note que é um código dentro do outro. Na verdade, eu estou passando por parâmetro. Olha, eu estou chamando a soma e eu estou passando para a soma uma função. E essa função é tudo isso aqui. E depois que isso aqui é executado, por multiplica, eu passo uma função, que é tudo isso aqui. E depois que o multiplica executa isso aqui, eu passo por divide somente daí esse trecho aqui de exhib. Então, tudo isso aqui é função, depois tudo isso aqui é função, e depois tudo isso aqui é função. Tá bom? Então, isso é o uso de callback. Então, eu vou falar para vocês. Baixem o, né, se vocês quiserem, vejam um código disso aqui amanhã ou depois da manhã. Tenta brincar com isso aqui, tenta entender. Tenta depois fazer, executar só um set timeout, porque o set timeout usa callback. Vai lá na documentação do set timeout, tenta entender. Vai indo por partes, mas tenta entender esse código aqui. Tenta executar, reexecutar e veja o que está fazendo aqui. Beleza? Então, essa é a ideia. E a hora que vocês entenderem esse código aqui, desse index07, você entendeu callback, tá? Só que aí você percebe, olha, aqui eu fiz 3 passos. Em 3 passos, você percebe que eu coloquei aqui um código dentro do outro, depois outro código aqui dentro, depois outro código aqui dentro. Agora imagine que esse aqui não fossem 3 passos. Imagine que isso aqui fossem 20 passos, 10, 15, 20 passos. Você percebe que isso aqui iria ficar um código dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, e ia ficando o que a gente chama, que é o nome desse método que eu dei, o nome desse HTML, que é o callback hell, né? O hell é de inferno, né? Então aqui ficam as chamadas do inferno aqui, né? Então, né? Ou seja, isso aqui é muito fácil, ele fica difícil de entender, difícil de dar manutenção. E aqui eu fiz um código relativamente simples, que dentro dessa função eu estou fazendo só chamando exhib, multiplica, exhib, divide, e depois exhib. Agora imagine que aqui dentro tivesse 10 linhas de código, aqui tivesse 20 linhas de código. Você ia ver esse código, você ia ficar muito tempo para entender isso aqui. Você ia ter que colocar debug e ir seguindo linha a linha para entender o que faz isso. Então é por isso que tem esse nome, tá? Se você procurar no Google por JavaScript callback hell, você vai ver, né, que nada mais é do que, poxa, esse código muito fácil, ele chega num jeito que é muito difícil de entender o código, tá? Então é muito fácil você fazer código em JavaScript que é muito difícil de entender. Ainda Fica mais se você difícil de dar manutenção também, né? e muito Muito difícil de dar código em cima de manutenção. código, né? É. É bom Então, sempre aproveitar código, reaproveitar esses códigos. Igual você fez o exhib aí. Você fez o exhib, uma função, e aí você aproveitou esse exhib para cada código. isso.
Então, aqui tem um pouco de reaproveitar o código, tá? Mas reaproveitando o código, chamando função, passando função para função. E aqui é passando função para função dentro, né? Dentro de função. Então, é função dentro de função dentro de função, tá? Isso aqui entra um pouco lá no Inception, né? Aquele filme Inception lá. Bom, galera, deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Deixa eu ver se vale a pena eu gravar outro vídeo, tá? Eu acho que dá para encerrar esse vídeo aqui, tá? E depois, na próxima aula, eu venho falar de promessas. O que é promessas? Continua sendo a mesma coisa, só que tentando fazer um código que fica um pouquinho menos difícil de entender, tá? Então, o promise é isso. É uma promessa que é chamar a função dentro de função, só com uma legibilidade um pouquinho melhor, tá? Então, isso é a promessa. Então, a gente poderia tentar reescrever esse código usando promessas, tá? Então, eu vou parar a gravação aqui. Então, tá? A menos vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Nenhum. Então, tá bom. Então, eu vou encerrar esse tema de callback, tá? Então, a gente viu, o resumo disso aqui a gente começou com eventos, né? A gente falou um pouquinho de eventos, depois a gente falou callback, e agora, por último, a gente viu que esse callback pode ficar muito difícil de entender, tá bom? Então, que o nome técnico disso no JavaScript, o nome técnico não, né? O nome conhecido, o nome popular disso aqui no JavaScript, é que muito fácil, ele fica difícil de entender, é o callback hell, tá? Se alguém quiser pesquisar mais sobre isso, e eu recomendo que pesquise, brinquem o máximo, né? Vai lá, outro dia, volta, reveja esse conteúdo, pesquise, porque em JavaScript você tem que entender isso, tá? Eu vejo hoje alunos tentando fazer chamada de API e fala, não funciona, eu bato na API e o resultado não vem. Não é que não veio, é que você tem que passar, você tem que fazer callback. O retorno disso vai vir como um callback, tá? E só depois do callback que você exibe o resultado de uma chamada de API. Então, né, esse aqui é uma das coisas que as pessoas demoram um pouquinho mais para entender no JavaScript, tá bom? Então, beleza? Vou encerrar esse vídeo e a gente continua no próximo vídeo.